Olá, estamos aqui mais uma vez para falar de crédito, mercado de crédito, com o especialista, o Edson, e da última vez que ele veio aqui, um monte de gente entrou em contato depois comigo para fazer vários tipos de perguntas e realmente eu falei para ele, olha, você vai ter que voltar porque eu acho que chamou muita atenção. E hoje até a gente iria falar da história dele, mais pegando a história dele, porque a história dele é fantástica, mas eu preferi ir para o mercado de home equity de veículos, porque tem muita gente pedindo orientações e, já que você é o especialista, eu acho que seria o melhor para a gente, assim, em termos de audiência, de assunto, falar sobre esse mercado. Porém, eu queria antes saber como é que você entrou nesse mercado e quando foi, como é que foi e por quê? Obrigado mais uma vez, Flavinho. Minha história começa lá em 82. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar numa fábrica de bandeirinhas de São João, bandeirinha de São João, lá em São Cristóvão, né? Lá o proprietário, seu Ivo, me chamou para eu encaixotar lá as bandeirinhas que ele estava com a superprodução. E na sequência eu gostei muito de trabalhar, e aí aos 14 eu participei de um processo de seleção, estudava em escola pública. Então o Banco do Brasil naquela época selecionava ali os adolescentes para trabalhar ali de menor auxiliar de serviços gerais em suas agências. E ali na agência de São Cristóvão eu fiz essa seleção e comecei a trabalhar lá em 84. E durante muito tempo eu achei que eu estava ali para ajudar meu pai e minha mãe com as despesas da casa. E logo depois, assim, no início da vida adulta, eu percebi que, na verdade, eu estava ali mais para estar num ambiente ali de pessoas que já estavam, assim, cuidando das suas famílias, tendo seu carro próprio, tendo sua casa própria, estando ali na sua carreira, avançando na carreira. E aquilo tudo, de certa forma, me incentivou muito a fazer o concurso do banco, a estudar, a fazer uma faculdade, a querer sempre estar me aperfeiçoando. E eu fiquei como menor do banco até 17 anos e 10 meses. Fui desligado ali no dia 1º de junho. Fiz o concurso em julho de 88. Em setembro de 88 eu já estava lá na mesma agência trabalhando como escriturário. E na sequência ali, meu primeiro filho nasceu em 90 e a gente sempre naquela querendo evoluir no banco, evoluir na carreira. Eu me perguntei como é que eu faço. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no caixa. O caixa ganha um pouco mais do que o escriturário por conta ali daquele valor referente à quebra de caixa, então você ganha um adicional. Então eu me candidatei ali ao caixa. Um ano depois, ali 91 mais ou menos, chega ali no final do dia o gerentão da agência ali, o seu Raul. Inclusive ele mora aqui em Niterói, né? Aqui em Itaipu. E ele falou assim, olha, o Banco do Brasil quer treinar, né, as pessoas para irem à rua buscar novos negócios. Crédito, seguros, folha de pagamento, para trabalhar com pessoas jurídicas. E aí ele perguntou ali se tinha algum caixa, alguém que tinha interesse de ir para a rua, aprender, né, antes de ir para a rua, aprender como é que se faz aquilo. E eu me candidatei, ele levantou, seu Raul, eu tenho interesse ali com 21 anos. Então, esse era 91, eu já faço crédito desde essa época. E a questão de ter investido o meu tempo, né, e minha carreira nessa área me ajudou muito, porque dali a 3, 4 anos eu já estava sentando numa cadeira de gerente geral ali como substituto, e depois eu não parei mais. Eu fui galgando outros cargos dentro do Banco do Brasil de gerente geral, e a cada ano, a cada momento, agências mais complexas, até que eu encerrei minha carreira em 2020, quando eu coordenava ali nacionalmente a correspondência bancária transacional, né? Rede mais BB, como se fossem as lotéricas do Banco do Brasil, onde não tinha agência bancária, que são cerca de 4.500 municípios ao longo toda a região nacional, território nacional. Então o banco ali fazia convênios com uma padaria, um mercadinho, e algum pequeno negócio, mercado, algum comércio local. E aquilo era muito bom para o comerciante, porque acabava chamando o público para consumir ali os produtos daquele comerciante. Então, muita gente até hoje é correspondente bancário do Banco do Brasil transacional, como se fosse ali as lotéricas da Caixa.
E aí, quando veio a pandemia, eu ainda estava aqui morando em Niterói, minha família acabou não indo para Brasília e aquilo parou de fazer sentido para mim. E eu resolvi sair do banco e montar aí a minha própria empresa de crédito. Então, é mais ou menos essa história. Já começou no Banco do Brasil e agora a gente está aí com empresa própria, acessando mais de 30 bancos, fundos e fintechs e mais de 4, 5, 6 e até mais linhas de crédito. Crédito com garantia de veículo ou crédito com garantia de imóvel. Eu até prefiro essa nomenclatura porque fica no português e as pessoas entendem melhor. Né? Então, isso aí é indicado para quem e como é que a pessoa usa isso a seu favor? Vamos começar a falar então da linha de que usa o automóvel como garantia. Né? Muitos brasileiros têm automóvel e não sabem da possibilidade de você conseguir um crédito muito mais barato do que, por exemplo, cartão de crédito e cheque especial. Em algumas situações até mais barato até do que algumas linhas de crédito consignado. Então, como é que funciona, Flavinho? Você está ali com o seu carro que você financiou, né? Eu tenho aqui alguns bancos que fazem essa linha, inclusive para carros ainda financiados. A maioria exige que o carro esteja quitado, mas nós temos alguns poucos bancos que, mesmo o carro ainda estando financiado, a gente consegue ainda levantar um empréstimo, crédito em cima desse carro. Então, vamos supor, a partir da situação do carro quitado. Então, você tem um carro, por exemplo, ali de 100 mil reais. Nós conseguimos nesse carro, dependendo da sua análise de crédito, até 90% da tabela FIPE, ou seja, a gente consegue em cima desse carro, que é avaliado em 100 mil, até 90 mil reais a serem pagos em até 60 parcelas, com taxa de juros a partir de 1,49% ao mês fixo. Então, o tomador do crédito ele já sabe do início ao fim quanto que ele vai pagar de parcelas e quando ele tem um recurso extra, ele pode antecipar essas parcelas de trás para frente e obter grandes descontos por essa antecipação. Então, você dá o seu carro em garantia, o banco lhe dá um crédito, esse carro ele fica novamente alienado e em seu poder para você usar da forma que você necessitar. É um crédito que você consegue colocar a mão muito rápido, com 2, no máximo 3 dias esses recursos já está na conta. E o melhor de tudo, você não precisa nem sair de casa ou do seu escritório para fazer essa operação. Através da Inspira Crédito, você faz todo o processo de maneira digital, inclusive a assinatura do contrato. Pô, isso é muito interessante, com certeza. E tem algum valor máximo assim que a pessoa, por exemplo, se o cara tiver um carro de 200 mil, até quanto que a Inspiracred entra com o empréstimo? Boa pergunta, Flávio. Aí vai depender do banco, né? Das regras de negócio do banco. Tem bancos que vão até 150 mil de crédito, outros que vão até 300 mil, e tem bancos que vão até 500 mil de crédito, né? Dependendo aí da garantia. Então, voltando à pergunta anterior, e no caso se o carro ainda estiver financiado, como é que funciona? Basicamente da mesma forma. A única diferença é que o caso anterior é um carro de 100 mil, o banco estava concedendo 90 mil de crédito, mas vamos supor, né, que o carro tem ali uma dívida, ainda está financiado em 50 mil reais. Como é que é feito? O crédito de 90 mil ele vai ser utilizado inicialmente para quitar o financiamento anterior e a diferença, no caso 40 mil reais, vai ser creditada à conta do cliente. Então, quita-se o crédito anterior, financiamento, nasce um contrato de 90 mil e o cliente fica com troco de 40 mil para ser pago em até 60 parcelas. O veículo fica em poder da pessoa e ela usa da forma que ela desejar. Não há nenhum tipo de, o carro tem que ficar em outro lugar, não. Continua, se ele usa o carro só no final de semana, pode continuar usando. Se ele usa o carro todo dia para ir trabalhar, sem problema algum. Ele consegue usar o carro da mesma forma que ele vinha utilizando. Perfeito. E qual seria a principal vantagem da Car Equity? Car Equity em relação ao empréstimo pessoal? Olha, você consegue com crédito com garantia de veículo, por ter uma garantia, sempre que você tem uma garantia, o banco ele se sente mais seguro
e acaba concedendo o crédito em melhores condições do que os créditos que não possuem garantia. Até porque, quando se tem uma garantia, a inadimplência daquela linha normalmente ela é menor. E por você ter uma inadimplência menor, a taxa de juros também ela consegue ficar num patamar bem abaixo do que, por exemplo, uma taxa de juros de cheque especial, que a inadimplência é mais elevada, né? Não sei se você sabe, no composto de uma taxa de juros, você tem lá uma parte que é o ganho do banco, que é o spread, uma parte que são impostos, uma parte é para efeito de inadimplência. É mais ou menos, vamos comparando com quando estava aquela discussão sobre o preço do combustível, que você tinha todas as frações, quanto que é de imposto, quanto que é o lucro da Petrobras, quanto que é isso, quanto que é aquilo, refinaria, e quanto que fica o preço da gasolina, com todas essas frações. A taxa de juros é mais ou menos a mesma coisa. Ali estão embutidos várias frações e uma delas é a inadimplência. Então, quando você tem uma linha com garantia, normalmente a inadimplência fica menor, fazendo com que a taxa de juros daquela linha de crédito ela fique também no patamar mais suave. Entendi, muito bom. Quais são os erros mais comuns que a pessoa pode cometer na hora de pegar esse tipo de financiamento? Olha, um erro comum, eu não digo nem desse financiamento, mas um erro muito comum quando você vai pegar uma linha de crédito. A linha de crédito ela tem que ter um objetivo, né? E o objetivo ele tem que ser um objetivo nobre, ou de você usar aquele crédito para te trazer algum conforto, por exemplo, liquidando uma dívida mais cara. Você estava com uma dívida de 10%, aí você tomou um crédito 2%. Então você vai ter um conforto financeiro em liquidar essa dívida mais cara usando uma linha com taxa de juros menor. Ou quando você pega esse recurso mais barato para você tirar projetos do papel. Projetos esses que vão gerar caixa, vão gerar faturamento, vão gerar mais dinheiro para você conseguir pagar tranquilamente a linha de crédito. O erro mais comum que eu diria é quando você usa o dinheiro fora desses objetivos. Por exemplo, quando você usa o crédito para consumo. E um consumo, talvez, que não vá, no curto prazo, te gerar nenhum tipo de benefício. É claro que você, às vezes, pode usar um crédito para fazer uma viagem, para realizar um sonho. Pô, isso é tudo muito bom, né? Mas, por exemplo, se você está mensalmente no seu orçamento, com uma defasagem ali X no seu mês, está te faltando, por exemplo, 2, 3 mil reais todo mês, e você pega um crédito para cobrir esse buraco que está no seu orçamento, isso é um saco sem fundo. Você todo mês vai ter que pegar 2, 3 mil reais ad eterno, quando na verdade você tem que fazer algo no seu orçamento, ver o que você não precisa ali estar utilizando para você não ter aquela despesa. Você tem que eliminar despesas para que você possa ficar mensalmente, o que você gasta ficar dentro do que você ganha. Entendeu? Então, eu acho que não é correto você ficar pegando crédito para cobrir ad eterno, né, num período muito grande, a defasagem que você tem em relação ao quanto você ganha e quanto você gasta. Existe algum tipo de restrição nesse tipo de crédito? Ou você pode chegar e... A gente tem algumas linhas de crédito que a gente faz para negativados. Não é o car equity, o crédito garantia de imóvel, não é uma linha que a gente possa dizer, todos os bancos fazem para negativado. Não. A maioria dos bancos, nessa linha usando o automóvel como garantia, o cliente tem que estar com o CPF ali com o nome limpo. Mas nós temos um banco ou outro que analisa mesmo o cliente tendo uma restrição ou outra, mas restrições leves. O que eu chamo de restrição leve? Se ele vai pegar um crédito aqui de 50 mil, 100 mil, e ele está devendo ali tem um SPC, tem um Serasa de valor de R$500, uma conta que ele esqueceu, uma conta de luz, alguma coisa assim, isso acaba não inviabilizando. Agora, se ele tiver ali um endividamento, né, um Serasa de 5 mil, 10 mil, isso pode sim inviabilizar. É mais aquelas restrições leves que normalmente é de esquecimento e não de uma inadimplência efetiva, digamos assim. Dentro do seu conhecimento, qual o perfil de cliente que vai mais se beneficiar com essa linha de crédito?
Olha, eu diria que inicialmente, né, aquelas pessoas que possuem veículo e mais, o veículo nem precisa estar em seu nome. Você consegue fazer com o veículo, se for tiver um parente, né, até terceiro grau, você consegue também fazer essa linha de crédito. Então, aquelas pessoas que têm assim alguma dívida mais cara, ou está pensando em montar um pequeno negócio, comprar uma mercadoria e você vender essa mercadoria num preço mais caro e fazer dinheiro com aquele negócio. Fazer caixa, Fazer né? caixa são clientes, né, que a gente recomenda que faça essa linha, porque é uma linha que tem uma taxa de juros melhor do que várias linhas que a gente vê de empréstimos aí no mercado. Bem mais suave, né? Bem mais suave, prazo de até 60 meses, então a parcela ela fica ali de uma forma que cabe no seu bolso. Qual seria o papel da Inspiracred em relação ao cliente? Porque é como se vocês fossem as pessoas que ficam no meio ali resolvendo o problema. Então, no meu pensamento, assim, o seu papel é mais gerar segurança para o cliente. Tá certo isso ou não? Tá muito correto. Eu digo, além da segurança, é gerar agilidade. Porque a gente consegue acessar vários bancos, várias fintechs e vários fundos. Então, o cliente, sem sair de casa, sem sair do escritório, ele não precisa ficar batendo de porta em porta para saber onde o crédito dele vai ser aprovado. Esse é um trabalho nosso. Então, a gente não tem meta de banco para cumprir. A meta que eu quero cumprir é levar a melhor operação de crédito com garantia de veículo para o nosso cliente. Né? Então, ele tem lá o carro dele, ele tem a renda, e nós é que vamos buscar no mercado a melhor operação para ele e apresentar, para ele ter opções, as melhores opções do mercado para ele poder pegar o crédito dele tranquilamente e com uma certa agilidade. Qual o país que utiliza mais esse tipo de crédito? Em relação ao crédito com garantia de veículo, essa linha já tem alguns anos no Brasil. O que está se popularizando ainda mais é o crédito com garantia de imóveis. Esse é que a gente precisa fazer com que a população tenha conhecimento dessa linha. Você tem ideia? Se você totalizar todo o home equity, todo o crédito garantia de imóvel já feito no Brasil, isso representa algo em torno de 2% do PIB brasileiro. Nos Estados Unidos, isso já representa 90% do PIB americano. São trilhões e trilhões de dólares já realizados nessa linha. E o Banco Central já tem assim, pesquisas e expectativa dessa linha crescer 20, 30 vezes mais e ficar mais ou menos no mesmo patamar do financiamento imobiliário, que está na casa aí na faixa de 600 bilhões, mais ou menos. E hoje o home equity está em torno aí, a carteira em torno de 30 bilhões. Muita gente confunde o home equity com financiamento ou hipoteca. Como é que você me explica de forma prática a diferença entre essas modalidades? Vamos lá, vamos partir para o financiamento. O financiamento é aquele tradicional. Você quer adquirir, vamos supor, um apartamento. Então, você gostou daquele apartamento, você dá uma entrada e financia em torno de 80% daquele imóvel em algum banco. Então, você financia ali por 30, 35 anos a aquisição daquele bem, daquele imóvel. Então, esse é o financiamento. O crédito com garantia de imóvel, você já detém a propriedade daquela casa, daquele apartamento. E você quer levantar um recurso com alguma finalidade, para aplicar em algum projeto. Ou para quitar dívidas mais caras, ou para investir na sua empresa, ou para montar um novo negócio, ou para expandir o seu negócio. Então, essa é a diferença básica entre um empréstimo com garantia de imóvel e o financiamento imobiliário. Nada impede, porém, usando o próprio crédito com garantia de imóvel, com esse recurso, você adquirir um outro imóvel. Isso acontece muito. Às vezes nós temos alguns tipos de imóveis, por exemplo, imóveis rurais, que você tem dificuldade de encontrar um banco para financiar. Ou que não esteja com a documentação toda em dia, ou que a casa é uma casa não averbada, a obra não foi averbada e você só tem um documento do terreno. Então, para esse tipo de imóvel, você não consegue financiar. Então, mas com o recurso do home equity, você consegue adquirir uma casa não averbada ou que não esteja com a documentação
100% regularizada. Está faltando ainda o OBITS. Então, você compra através dessa linha de crédito Home Equity e depois segue para a regularização da documentação, mas você não perde a oportunidade de comprar aquele imóvel, que por não estar com a documentação 100% regularizada, normalmente tem um preço mais vantajoso do que se ele tivesse 100% ok em termos de documentos. Em relação aos fatores que influenciam as precificações e a precificação e a taxa de juros, o que você acha, assim, o que você aconselha ao consumidor a ele procurar ou ele seguir para ele ter a melhor condição na contratação? Bom, esse que eu vou falar agora, muitos tomadores de crédito, muitos clientes vão procurar o crédito, a linha de crédito mais adequada, exatamente na semana que eles precisam do dinheiro. E o crédito, você tem que agir de uma forma diferente, você tem que pesquisar ali a sua linha de crédito, pesquisar um produto de crédito, antes da necessidade chegar. É como fazem as grandes empresas. Nenhuma grande empresa que precisa de crédito, ela vai na semana perguntar, preciso daqui de tantos milhões. Não, ela já está vendo que lá na frente, daqui a 6 meses ou um ano, ela vai ter uma necessidade no fluxo de caixa dela e ela vai precisar de crédito naquele momento. Então, ela já reúne hoje uma condição, talvez muito melhor em termos de crédito, porque ela não está precisando agora, então ela está no rate bom, ela está numa situação mais favorável para ela pegar uma linha em termos de taxa de juros, às vezes até em termos de valor. Vai até cair. Até cair. Agora, se você esperar, o seu cheque especial fica todo usado, o seu cartão de crédito fica todo utilizado, começar a ter restrição do seu nome, para naquela semana que você precisa no recurso, você pesquisar, aí você já está com o teu score um pouco mais baixo, o banco já não vai te dar o crédito que você necessita em termos de volume. Então, eu digo, se antecipe. Infelizmente, muitos dos nossos clientes nos procuram querendo tanto a linha de crédito garantia de veículo como a linha de crédito garantia de imóvel, já chegando alguns meses atrasados, porque ele ficou ali com a sua situação financeira um pouco apertada e o banco acaba não aprovando o crédito, porque ele já está com um alto endividamento ou está com um score muito ruim. Coisa que se ele fizesse 6 meses antes, ele conseguia levantar o crédito em termos de valor muito acima, né? Um valor, ou seja, que o atenderia perfeitamente e com uma taxa de juros muito mais acessível. E quais são os indicadores que você vê num possível cliente para você ver se ele está realmente pronto para fazer aquela linha de crédito? Olha, a gente sempre busca aquele cliente, né, que tem um imóvel, né, que pode estar financiado ou não, mas caso esteja o imóvel financiado, que ele esteja com saldo devedor abaixo de 30% para que ele possa ficar com uma diferença, com um troco muito maior e esse troco realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa em termos de quitar dívidas mais caras ou botar no seu projeto. Então, aquela pessoa que a gente percebe que tem ali uma comprovação de renda melhor, que tem um contra-cheque ou que consiga transitar na sua conta corrente todas as suas receitas e através dos extratos, a gente conseguir possibilitar essa aprovação. Infelizmente, a gente acaba atendendo ali algumas situações em que toda a receita daquele cliente é em espécie, é em dinheiro. Então, fica difícil dele comprovar. Quando você transita esse recurso pela conta, tem bancos, inclusive, que nem o extrato vai pedir ou nem contra-cheque, porque a maioria dos bancos já estão trabalhando com uma análise de crédito onde busca, de forma presumida, verificar qual a renda do cliente. Então, eu tenho um banco que opera em até 5 milhões, você coloca o CPF dele no sistema do banco e o banco já diz, esse cliente tem uma renda presumida de tanto, então até tantos milhões de reais a gente consegue operar com esse cliente sem necessidade de se enviar extrato ou contra-cheque. Mas assim, o ideal é que o cliente tenha a documentação em dia, tenha uma renda que consiga comprovar essa renda da melhor forma possível para que a gente consiga considerar todo o potencial daquele cliente em forma de crédito. É muito ruim quando a gente percebe que o cliente tem um potencial, e são muitos no Brasil, sabe, que tem o potencial,
mas recebe, na maioria das vezes, em espécie, e aí a gente não consegue comprovar para o banco aquela renda. Porque muitos pensam assim, poxa, mas eu estou dando meu apartamento de garantia. Isso já não é suficiente? Olha, a garantia, para quem estuda um pouquinho de crédito, você tem alguns Cs, né? Os Cs do crédito: vem caráter, capacidade. O último C é o collateral, que quer dizer garantia. Não se concede o crédito por conta da garantia. Se concede o crédito por conta de todas essas regras. E uma das regras é a capacidade de pagamento. O banco não quer ficar com o teu imóvel. O dinheiro que está lá no banco é um dinheiro do investidor. O investidor colocou ali o dinheiro querendo uma rentabilidade. Aí já pensou, o investidor quer resgatar o dinheiro dele, aí o banco fala assim: olha, investidor, segura um pouquinho que eu vou ter que leiloar um imóvel para poder te pagar. Então não é assim que funciona. Em que pese tem uma garantia, né? Mas o banco precisa determinar ali qual é a capacidade de pagamento daquele cliente em relação à parcela. E uma regra bem básica que os bancos utilizam é o seguinte: comprove 3 vezes o valor da sua parcela em renda para você conseguir levantar o crédito que você está querendo. Quais são as principais barreiras psicológicas que podem impedir do brasileiro usar o próprio imóvel como alavanca financeira? Olha, o brasileiro, e eu digo assim, acho que é uma coisa mais do latino, e que é muito apegado ali ao seu imóvel, né? Foi muito duro conquistar aquele bem, às vezes é o único bem da família, e ele vai, a cada momento ele vai, tipo assim, empurrando com a barriga, só na última hora... Vai se apertando, né? É aquele, caramba, agora eu vou usar meu imóvel porque ficou numa situação insustentável. Então eu penso o seguinte: olha, tente antes, não vá se endividando numa escala muito elevada, em taxas muito caras, porque pode chegar um momento que nem o seu imóvel pode dar conta daquela dívida. Então fica inviável depois. E talvez até haja uma penhora daquele bem em função de dívidas, mesmo sem ter sido usada a garantia. Uhum. Tá? Então a gente pega aqui pessoas que chegam com esse atraso, já estão muito endividadas. Aliás, é o grande motivo de negativa. Olha, o seu imóvel tem um potencial aqui de 600 mil, só que você já está devendo 1,5 milhão no mercado. Eu não consigo te ajudar, né? Agora, se ele estivesse devendo ali 100, 200 mil e o imóvel tem um potencial de 600, com 600 mil você consegue sanear com certeza 200 mil e ainda dar um troco ali para o cliente. Ainda dá um respiro, né? Um respiro. Agora, se ele já está devendo além do potencial, aí complica. Então, na entrevista comercial que a gente faz com o cliente, a gente pergunta: qual o seu nível de endividamento? Seria tipo você falar para o cliente: me ajuda a te ajudar. Vem antes. Exatamente. E a gente também tem algumas situações em que o proponente ele já está numa idade um pouco avançada, né? A regra do crédito garantia de imóvel, em termos de prazo, é a seguinte: o prazo do contrato mais a idade do proponente não pode superar 80 anos. Então, uma pessoa de 60 anos ela pode ainda pegar um contrato máximo de 20 anos, de 240 meses, porque vai dar 80 anos. Aí um cara de 70 anos pode pegar? Pode, só que ele vai ter um contrato reduzido de no máximo aí 10 anos. Uhum. Então é uma linha que dá para, inclusive os proponentes com idade mais avançada também pegar esse crédito, só que vai ter, digamos assim, um prazo menor, vai então pegar um crédito menor para poder aquela parcela caber ali no bolso daquele proponente mais idoso. Mas tem algumas pessoas que até se antecipam, né? E aí já aquele imóvel na família já faz a doação para alguém da família, para o proponente ser alguém mais jovem e conseguir um prazo maior. Entendi. E tem bancos que autorizam, inclusive, semana passada até pintou uma situação dessa, a pessoa tem 76 anos. Então, quando a gente conseguiu aprovar o crédito para ela. Só que ficou uma parcela muito elevada, ficou uma parcela em torno de 17, 20 mil reais, muito cara. Então, ele, que era o dono do imóvel, entrou no contrato apenas como um anuente, ou seja, ele dando autorização para que o imóvel fosse a garantia, e alguém da família dele entrou como proponente principal para conseguir um prazo maior, e aí a parcela vai ficar bem menor,
e a gente vai conseguir fazer essa operação e atender aí todas as situações. Até uma dica para quem está em casa, né? Se precisar realmente... Não são todos os bancos. E aí, por que esse negócio da idade? É porque todos esses contratos, Flávio, precisa ter um seguro. Existem 2 seguros nessa operação, que é o DFI, danos físicos ao imóvel, e o MIP, que é o morte e invalidez permanente, para proteger, amanhã ou depois um proponente falta, o seguro quita ou quita na proporção da comprovação de renda que foi feita. Só para explicar isso um pouco melhor. Se você está sozinho no contrato, 100% da renda é sua. Amanhã, ocorrendo o falecimento, a sua família não fica com essa dívida. A seguradora quita essa dívida. Mas vamos supor que entrou você e sua esposa, 50% de comprovação de renda para cada um. É a parte que faltar, né? Um desses proponentes faleceu. Aí 50% é que será liquidado pela seguradora. Então, é uma operação que, até por norma do Banco Central, precisa ter seguro. E aí, quando a pessoa está acima de 80 anos, as seguradoras não fazem mais esse seguro por conta da elevação do risco. Por isso que essa situação de até esse cálculo, né? Prazo de contrato mais idade, no máximo 80, em função das seguradoras. Mas 80 anos eu acho que já é bem interessante, né? A pessoa de 65, ela ainda tem 15 anos aí para trabalhar esse valor, né? Sim. Então, é uma linha que tem bastante flexibilidade. E aí, diferentemente do crédito com garantia de veículo, o crédito com garantia de imóvel, nós fazemos aqui quase que todo dia para negativados. O problema não é estar negativado, o problema é o volume da negativação. Aquilo que eu falei para você, se o potencial do teu imóvel é acima do que está te negativando, dá para caminhar. Agora, se você deve estar negativado por um valor acima do potencial do seu imóvel e da sua capacidade de pagamento, fica inviável para o banco conceder o crédito. E outra coisa, se uma pessoa tem um comércio que está precisando de um gás, né, de um dinheiro, e tem um imóvel bom, não precisa pegar aquele valor todo que vale o imóvel. Pegando um valor menor, eu acho até que o banco autoriza mais rápido, né? Mais fácil. Funciona da seguinte forma. O Banco Central, ele determinou, no crédito garantia de imóvel, o máximo em relação ao valor do imóvel que pode ser concedido de crédito é 60%. Então, alguns bancos pegam esse até 60% e dividem, né, de acordo com a tipologia do imóvel. Então, um apartamento você consegue levantar até 60%. Então, você tem um apartamento de 1 milhão, você pode levantar até 600 mil. Mas se o teu negócio está precisando de 200 mil apenas, não tem problema. Você pode pegar até 60%. Não quer dizer que você tem que pegar os 60%. Eu até recomendo que, na maioria dos casos, você pegue na plenitude o que seu imóvel consiga te proporcionar. Por quê? Para evitar a situação que acontece muito. De 10 clientes, 8 voltam querendo mais dinheiro. Vamos supor, o cara podia pegar 600 mil, pegou só 150 mil. Daqui a 6 meses ele quer mais 150. Aí o que acontece? Ele acaba incorrendo em outros custos desnecessariamente se ele tivesse pego um valor maior anteriormente. E ainda fica com caixa reforçado, né? Ainda fica com caixa reforçado. Sempre pinta um outro projeto para ele investir. Então, assim, a recomendação é que dentro, inclusive, da capacidade de pagamento dele, ele pegue o máximo que o imóvel possa proporcionar. Mas ele querendo... Por exemplo, a gente está financiando agora uma pessoa e que ela quer quitar uma faculdade de medicina do filho. Então, ela vai pegar só o suficiente para quitar a faculdade de medicina. Pronto. Então, existem esses casos também. Existe um perfil ideal de imóvel para esse tipo de operação? Tipo de região, liquidez, documentação, padrão de construção? Olha, o que os bancos mais gostam, o apetite maior dos bancos, é para aquele imóvel que tem um grande valor de avaliação, que está numa boa região. Boa liquidez também. Boa liquidez, que tem ali a documentação toda perfeita. Essa é a operação que todos os bancos adoram. Mas a gente consegue fazer, eventualmente, numa cidade pequena, que fique próxima de uma cidade grande. Os bancos, eles gostam daquilo. O apartamento tem uma liquidez maior do que um galpão, tem uma liquidez maior do que um
do que um terreno. Então, por isso que esses percentuais variam muito em função da liquidez. Então, um apartamento eu consigo levantar 60%. Uma casa de condomínio, 55%. Uma casa de rua, 50%. Um terreno já cai para 30%. Uma sala, uma loja comercial, para 30%. Um prédiozinho comercial, 40%. E qual é o racional desses percentuais? É a liquidez, né? Então, claro, todos os bancos gostam daqueles imóveis mais valorizados nos grandes centros. Mas nós temos bancos que fazem, sim, imóveis com liquidez menor, mas, claro, vai depender do apetite de cada banco. Então, assim, o não a gente já tem e a gente sempre sobe as propostas e parte para a defesa para tentar aprovar. Eu falo isso também, o não a gente já tem, vamos lá tentar, né? É isso aí. Os profissionais liberais, eles estão começando a perceber esse mercado também como uma forma dele crescer na carreira e evoluir assim financeiramente? Sim, a gente percebe a cada dia os profissionais liberais buscando essa linha de crédito. E pega essa linha de crédito normalmente para investir nos seus negócios, para inaugurar um novo escritório, contratar pessoas, mas também tem casos para quitar dívidas anteriores. Tem situações, inclusive, de saúde. Um ente querido da família está precisando fazer uma cirurgia e aí não conseguiu financiar de outra forma, aí recorre ao seu imóvel para ter essa situação resolvida no seu âmbito familiar. Você acha que o home equity vai ser conhecido no Brasil como está lá fora, com alto poder, e ele começar a perceber que é uma oportunidade e não um risco? Flavinho, eu não acho, eu tenho certeza. E o que me traz essa certeza? É o volume de crédito que a cada mês ele tem aumentado a concessão desse crédito. Praticamente a cada 2 anos, essa carteira ela vem crescendo assim, muito acima do que as outras linhas de crédito, de empréstimo, vem crescendo, né? Então, até falei anteriormente que o Banco Central já fez previsões dessa linha crescer em torno de 20 a 30 vezes nos próximos anos. E isso em função de quê? Em função da linha ficar mais popular. Muita gente não sabe o que é o crédito garantia do imóvel. Muita gente não sabe o que é o home equity. Cada banco usa um nome. Lá no Banco do Brasil, essa linha era conhecida como CDC Imóvel Próprio. Parece que agora até mudou o nome. Tem um banco que fala que é Use Casa. E cada banco fala desse empréstimo tem uns que falam que é CGI, outros falam que é EGI, empréstimo com garantia imobiliária. Então, assim, essa linha, a cada momento, a cada dia, a cada mês, ela está se popularizando. A gente tem feito aí campanhas, inclusive, com tráfego pago, justamente para explicar como é que funciona. Então, às vezes, a gente recebe vários clientes que, como é que funciona? Eu nunca ouvi falar dessa linha. Como é que é isso? Eu tenho que ter um imóvel, serve um terreno, o meu imóvel é de madeira, posso fazer, não posso fazer? O meu imóvel, o meu pai me deixou, mas ainda está em inventário, dá para fazer, não dá para fazer? Acabei de receber em doação, acabei de comprar, ainda não está no meu nome, dá para fazer? Ou seja, são vários detalhes que a gente pode explicar depois numa outra oportunidade, em que às vezes a pessoa pensa que não pode usar o seu imóvel como garantia pelo simples fato de não estar no seu nome, e quando a gente analisa, a gente verifica, não, dá sim, mesmo não estando no seu nome, não estando, sim, mas está a um passo, ou seja, falta só um registro de uma escritura que você já fez a compra e venda, de um formal de partilha que você recebeu ali de herança, de você registrar que é a escritura de doação, ou você recebeu um imóvel por uma sentença judicial, basta registrar essa sentença judicial lá no cartório. Então, você estando a um passo, a um registro de ter o seu nome na ficha de matrícula do imóvel, já permite que a gente estude a operação para você. Olha só que legal, hein? Então quer dizer que o imóvel com inventário, ele também pode ter algum motivo para estar valendo para o inventário, ele precisa estar concluído. E o documento que é a conclusão no inventário é um documento chamado formal de partilha. É um documento, né, que diz, olha,
Flávio, você ficou aqui com o imóvel X, Gustavo ficou com o imóvel Y. E aí, esse documento, depois você registra lá no cartório onde aquele imóvel está registrado para passar o imóvel do falecido para o herdeiro. E aí, nesse momento, você tendo por formal de partilha, mesmo que não registrado, a gente já consegue estudar a operação. Legal. Eu quero saber agora sobre o Edson pessoa, né? Porque eu sei que você é uma pessoa bem-sucedida, inclusive a cada dia que passa você tem se tornado mais amigo nosso aqui. A gente não se encontra só em relação ao trabalho, mas a gente já bate nosso papo, já conversa, eu vou entendendo mais de mercado. Mas eu quero saber quando você parou na sua vida para pensar o seguinte: está na hora de eu ter algo meu. Como é que foi? Olha, quando eu encerrei minha carreira no Banco do Brasil, eu recebi vários convites, né, para trabalhar em outras empresas, né, como gerente, administrador, diretor, e até sendo relativamente bem remunerado. E eu trabalhei 36 anos no Banco do Brasil, né, que foi uma grande escola para mim, né, adorei trabalhar no banco, consegui construir uma carreira lá bastante equilibrada, eduquei meus filhos, meus 3 filhos, e fui muito feliz lá no banco, sabe? E aí, quando eu saí do banco, eu pensei, poxa, será que não seria o momento de eu ter minha própria empresa? Será que não seria o momento de eu empreender? Porque eu sou administrador de formação, tenho uma pós-graduação na área de gestão e uma outra pós-graduação pela FGV na área de finanças. Então, eu percebi que, poxa, eu entendo que eu já consigo aí ser dono do meu próprio negócio. Então, ao sair do banco, eu montei um escritório de contabilidade com meu irmão, ficamos 15 meses juntos, que é a Automatize Contabilidade, que está aí rampando, continua muito bem lá com... Um abraço, Marquinhos, que é meu irmão. E, na sequência, eu montei aqui a Inspira Crédito, que vai fazer aí 3 anos agora em janeiro. E eu estou fugindo um pouco aí da estatística de que com 1 ano, 2 anos, um percentual elevadíssimo das empresas acabam morrendo, e eu tive aí 2 CNPJs que fogem aí dessa estatística, e é um negócio que me deixa assim deixa muito grato, e tem muita gratificação de falar isso. Que bacana. E qual foi o principal desafio na sua vida, o que realmente te marcou? Todo mundo tem algum tipo de desafio na vida profissional. Qual foi o seu, assim, que hoje você lembra e fala assim, caramba, passei por isso? Olha, eu tive vários desafios profissionais, então, muitos, né? Dentro lá da empresa que eu trabalhei, você tem metas, e metas audaciosas, a exemplo dos bancos particulares. Eu fui pai muito novo, né? Eu fui pai em 90, eu ainda estava com 19 anos. Em julho eu completei 20, mas o Cristiano nasceu em janeiro, né? Então eu estava com 19 anos e meio. Caramba. E eu percebi, isso aí que me deu muita força, é que depois veio o Fabrício, depois veio o Gustavo, e eu percebia que a cada nascimento de um filho, aquilo me dava mais energia para galgar outros postos dentro da empresa e querer encarar, crescer e ter outros desafios. Até porque eu precisava ganhar mais, porque ele precisava levar o leitinho das crianças para casa, né? Então, quando fala assim, pô, mas você foi pai muito novo. Cara, eu acho que aquilo é que me deu uma energia e um gás pra gente... Vontade de crescer, né? De crescer e querer ter mais responsabilidade sobre nossos ombros, para poder ter um retorno maior e para poder, sabe, dar uma qualidade de vida para toda a família, digamos assim. Então, eu posso dar esse relato aqui que foi muito bom e não me arrependo de forma nenhuma. E a diferença de idade entre cada um, como é que foi? Foi de uma vez só? Olha, o pessoal fala, porque todos os meus filhos, eles nasceram em ano de Copa. Então eu sou de ano de Copa, eu sou de 70, o Cristiano é de 90, o Fabrício é de 94. Aí eu dei um espaço, só que em 98 nasceu a minha enteada, que é Maria Eduarda, filha da minha esposa, da Cíntia.
E 4 anos depois, em 2002, veio o Gustavo. Então, de 90 até 2002, todo ano de Copa tem alguém da nossa família nascendo. Oh, que bacana. O Gustavo eu conheço, é sensacional, inteligentíssimo. Qualquer hora dessa eu quero trazê-lo aqui para a gente tê-lo na mesa para conversar, porque realmente o assunto com ele é sempre muito bom. E outra coisa, você aprendeu mais com as dificuldades ou com o sucesso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não lembro daqueles professores não cobrava presença ou que era muito fácil passar na prova deles. Mas eu me lembro daqueles professores que exigiam mais, que você tinha que estudar ou você não conseguiria a nota para passar na prova dele. Então, a gente sempre aprende com as dificuldades. São as dificuldades que você percebe. Aquele degrau mais alto que você teve que subir, que teve que escalar, é o que vai te dar força. Tem até uma música, né? Que a subida é que ela é cansativa, mas ela te dá força, te dá musculatura para outras subidas que você vai ter na vida. E ainda te eleva, né? E sim, quando você passa por alguma dificuldade, aquilo ali, na verdade, está te preparando para dificuldades ainda maiores que você vai ter. Então, é igual um exercício físico. Se você está treinando para uma maratona, você vai começar a... Poxa, você nunca caminhou, nunca correu, você vai começar devagarzinho, vai correr 100 metros, você vai estar cansado, mas com o tempo você vai tendo um condicionamento físico que vai te proporcionar você correr 1 quilômetro, depois 5 quilômetros, e quem sabe dali algumas semanas ou meses você correr uma maratona. Corporativamente falando e pessoalmente falando, todas as dificuldades que você passa, você está condicionando a sua mente a tomar decisões e você, diante de situações que sejam problemáticas, você escolher os melhores caminhos. Porque dificuldade todo mundo tem. Com certeza. Agora, como você reage a cada problema, a cada dificuldade, é que está o segredo. Se você, diante de uma situação, você tomar uma atitude equivocada, você pode piorar o problema e não resolver o problema. Então você vai, a cada dificuldade, aprendendo como lidar com dificuldades ainda maiores. Então, seria isso. Você já recebeu algum conselho em sua vida e carrega o mesmo até hoje ou não? No seu dia a dia? Lembra que eu falei que eu comecei no banco lá com 14 anos? No dia que eu fui lá assinar os documentos, meu pai foi comigo, sabe? E quando a gente saiu da agência, meu pai falou assim, não pegue um clipe, não pegue um lápis que não seja seu. Você está entrando numa grande empresa, então eu carrego isso comigo, eu só quero que seja meu. Eu não quero nada que seja dos outros. Então, isso é muito importante. Isso eu repassei para meus filhos também. E existe alguma decisão que você tenha tomado no passado que se tornou seu divisor de águas? Olha, tem várias no campo pessoal e várias no campo profissional. Uhum. Eu acho que a decisão de eu querer fazer uma carreira dentro de uma empresa como o Banco do Brasil foi um divisor de águas na minha vida. Em termos pessoais, quando eu decidi também constituir uma família, também foi um grande divisor de águas. Agora, para finalizar, eu quero saber o seguinte, vamos falar aqui, quando o assunto é legado, o que você quer deixar de mensagem para sua família e para quem já trabalhou ou trabalha com você até hoje em relação a você, legado? Olha, eu quero deixar em termos de legado, assim, valores. Eu acho que todos os relacionamentos que frutificam, eles são alicerçados por valores, por respeito, por ética, né, por honestidade. Você não vai querer se relacionar com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é desonesta ou que ela não é uma pessoa ética. Então, são esses valores que eu quero deixar
por meus filhos, para a sociedade, de que a gente está a todo momento buscando e tentando clientes, que a gente vai conseguir com que ele quite dívidas mais caras ou que eles consigam ganhar dinheiro com nossas linhas de crédito. Então, a ideia é que a gente, com base nesses valores, a gente consiga crescer tanto profissionalmente como pessoalmente e que isso fique de estímulo aí para os meus filhos, para minha família e para as futuras gerações. Bacana. Queria que você falasse agora para quem está em casa, quem tem algum projeto, alguma coisa, o que você pode fazer para ajudar quem está em casa, que tem um imóvel, que tem um veículo e está num momento difícil, complicado e que precisa de um gás? Pessoal, muitos ficam aguardando as melhores condições acontecerem para iniciar alguns projetos. Eu diria tantos projetos pessoais como projetos profissionais. Tem muita gente que pensa, eu quero um dia ter um filho, constituir uma família. Não, mas primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou quero ganhar bem, primeiro eu quero resolver um monte de coisa. Aí a vida passa, a pessoa não constituiu uma família, não teve filho e por aí vai. Profissionalmente acontece muito isso também. Eu quero montar um negócio, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pessoal, comecem com o que vocês têm. Acreditem em vocês. Os recursos, administrar com os recursos disponíveis, obter o melhor resultado. Que bacana, hein? Pô, lição de vida. Obrigado, Flávio. Falou, pessoal. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu.